Quer aprender como redigir os fatos na sua petição de uma forma simples, descomplicada e sem trauma? Você achou o canal certo. Meu nome é Márcia Simo, eu sou advogada, sou professora e minha missão e minha alegria é ensinar de forma descomplicada como redigir petições. Eu entendo que redigir petições liberta o aluno, porque capacita ele desde cedo a fazer estágios, entrar no mundo jurídico, construir sua carreira. E se ele, por acaso, terminou o curso dele e não sabe redigir petição, é redigindo petição que ele vai dar o próximo passo. Ele, no caso, é você, né? Próximo passo para expandir o seu mundo jurídico e a sua carreira com isso. Então, nesse vídeo eu vou trazer para você um exemplo de como você pode, respondendo perguntas, estruturar esse início da redação dos fatos. Na verdade, com essa estrutura você pode redigir todos os parágrafos. Venha comigo, que a gente vai aprender a fazer isso hoje juntos. E, se você gostar do vídeo, assine o canal, compartilhe, clique lá no sininho para você receber notificações de novos vídeos e compartilhe com quem está como você, aprendendo a redigir petições. Repare, as perguntas que você vai responder são essas: quem, o que, onde, quando, como. Márcia, eu respondo só uma vez essa pergunta quando eu estou redigindo? Não, essas perguntas podem se repetir nos parágrafos seguintes e no mesmo parágrafo que você vai estar redigindo. Vamos começar aqui, ó, respondendo o quem. Mas antes a gente precisa ter um caso, né? Vamos trazer um exemplo de Antônio que teve o carro batido por outra pessoa, né? Então, ele quer uma indenização por danos morais. Nesse caso, quem é o quem primeiro? O primeiro quem aqui vai ser o Antônio, né? Então, Antônio de tal é o nosso cliente. O que? O que traz o Antônio aqui para você redigir a petição dele? Né? Bateram no carro dele. Bateram no carro dele e causaram danos materiais e morais. Onde aconteceu isso? Vamos lá, estudo exemplo, né? Na Avenida Paulista. Por volta, não, na altura, né? Vamos colocar aqui o número. A Avenida Paulista é uma avenida grande, isso não precisa, você não precisa colocar isso se você estiver numa cidadezinha pequena, que a rua é pequenininha, mas como o exemplo da gente foi a Avenida Paulista, então vamos colocar na altura do número tal. Quando isso aconteceu? No dia 20 de abril de 2022. Vamos colocar um horário? Porque se a gente está diante de uma situação de acidente de trânsito, faz muita diferença se o acidente acontece no horário que estava tudo bem tranquilo ou que estava naquele horário de pico, né? Então, vamos lá, vamos colocar aqui 10 horas da manhã. Só exemplo, né? Como? Como foi isso? A gente pode colocar que o Antônio, o nosso cliente, né? Trafegava com seu veículo em velocidade regulamentar quando Carlos abalroou essa palavra sempre me confunde, abalroou, isso, abalroou seu veículo Antônio trafegava com seu veículo. Pronto. Isso aqui é um resumo, né? Tá repetido aqui, seu veículo, que a gente fez aqui uma estrutura. A partir dessa estrutura, vamos diminuí-la para ela ficar visível aqui na nossa tela, né? A partir dessa estrutura, você vai redigir seu primeiro parágrafo. Então, vamos pegar o quem, né? Para redigir. Ó, você já botou lá, Antônio de tal, é nosso cliente. O que aconteceu aqui, né? Antônio de tal. O que a gente vai colocar?
A gente vai colocar primeiro onde, vai colocar o quando, vai colocar o como. Para a aula não ficar muito grande, eu não vou trazer cada um deles para mostrar a você como o seu texto ficaria incoeso. Como ele ficaria desarrumado se você pegasse primeiro, colocasse primeiro Antônio de Tal na Avenida Paulista. Fica quebrado, não fica? Ele não fica coeso, ele não tem aquela amarração. Nesse caso, o que é que fica melhor a gente colocar aqui, né? Talvez o que, uma parte do que, começar a introduzir o que? Trafegava com seu veículo, e aqui a gente precisa descrever qual é o veículo, a gente vai querer indenização por danos materiais do veículo, não vai? Então tem que descrever o objeto. Um veículo, por exemplo, Santa Fé, ano tal, cor tal, placa tal. A gente introduziu aqui o que ainda não terminou, certo? Mas agora a gente vai ter que falar que ele trafegava com seu veículo Santa Fé, ano tal, cor tal, placa tal, onde, né? A gente colocou na Avenida Paulista, na altura do número tal, por volta das... Que hora? A gente colocou 10 horas, né? Por volta das 10 horas. O que é que vem agora? O quando, né? Quando Carlos, vamos chamar Carlos da Silva, dirigindo seu veículo. Você vai aqui descrever o veículo. Vai dizer que ele dirigia em alta velocidade, naturalmente, né? Dirigindo seu veículo em alta velocidade, abarrou, acho que é assim que se escreve, abarrou, não, o que é que falou? Abarrou o veículo de Antônio. Veja, aqui a gente vai continuar em outro parágrafo dizer quais foram os danos. A ideia aqui dessa aula é trazer para você como você vai redigir cada parágrafo procurando responder cada um desses itens aqui, ó. Quem... Opa, já estava no grito. Então, quem, o que, onde, quando, como. Cada um desses itens você vai respondendo na hora que você está redigindo. Observe que você fez o esqueleto lá em cima. Então, fica assim, Antônio de Tal, trafegava com seu veículo, tarará, Santa Fé, no ano tal, cor tal, placa tal, na Avenida Paulista, na altura do número tal, por volta das 10 horas, quando Carlos, dirigindo seu veículo, descreve em alta velocidade, abarroou o veículo de Antônio. Ó, aqui, esse parágrafo você pode fechar. Iniciar o seguinte. O seguinte agora, o que é que está pedindo aqui? Está pedindo que você fale quais foram os danos que causou, né? De novo, o quê? Né? Mas para você falar o quê? Introduzir esse segundo parágrafo, como ficaria? Você ia colocar logo o quê? O carro de Carlos causou grandes danos ao carro de Antônio, né? Ou como você introduziria? De novo, dê uma pausa nesse vídeo e veja que pergunta dessas aqui você ia responder na hora de redigir esse segundo parágrafo. E aqui, enquanto você faz uma pausinha aí, eu quero lembrar para você que a forma como eu estou te explicando aqui,
você surgiu algumas dúvidas, você não está entendendo direito, mas Márcia, isso aqui, isso ali, me ajude a te ajudar. Deixa aqui embaixo o seu comentário, que eu respondo o seu comentário com muita alegria e se precisar eu faço uma videoaula para responder a sua dúvida, de como você vai usar essas perguntas para fazer essa estrutura aqui e fazer o seu parágrafo. Tá na dúvida? Pega essa estrutura de novo, quem, o que, onde, quando, como. Você vai responder ela para falar dos danos agora. O tema são os danos. Quais foram os danos que foram causados no veículo de Antônio? Veja só, se você começar a falar aqui a partir de Carlos, quem vai ser Carlos, né? Então você poderia colocar assim, ó. A ação praticada por Carlos, e aqui você está introduzindo de duas formas aqui. Você está falando de Carlos, quem, mas você já está começando aqui a sua redação, você está iniciando com o quê? Que você está falando da ação, né? A ação praticada por Carlos causou sérios danos materiais ao veículo do autor. Repare aqui. Aqui você introduziu de novo o que, fala quem é o quem, mas você ainda não encerrou a questão do o que, ainda falta mais. Quais foram esses danos que foram causados pela batida do carro, dos dois carros? E aí, de novo, você vai usar o mesmo raciocínio. O que eu respondo aqui? Eu respondo o que de novo? Eu respondo onde? Eu respondo quando? Eu respondo como? De novo. Preste atenção nesse momento, ao que está se pedindo aqui para você dizer ao juiz o que aconteceu. Você, nesse momento, quer falar dos danos que aconteceu ao veículo do Antônio, correto? Então, nesse momento, o que tem que vir aqui são esses danos que foram causados no veículo. O que é que se aplica mais uma vez melhor? O como, o quando, onde ou o que? Parece-nos que é o que, né? Porque ficaria assim. A ação praticada por Carlos causou sérios danos materiais ao veículo do autor, que teve a porta do seu veículo totalmente, ou melhor, como a gente já falou aqui, ó, materiais ao veículo do autor, a gente pode ir direto para um cuja, ó, cuja porta, porque eu já falei aqui, danos materiais ao veículo do autor, cuja porta fora totalmente destruída. Esse raciocínio, quando a gente está escrevendo, a gente escreve, e aí se a gente vê que está repetido o sujeito, né? A gente está repetindo muito o sujeito, o verbo, a gente vai lá, volta e a gente vai reformulando, né? Eu estou fazendo aqui para você direto na hora que eu estou gravando, essa redação não estava pronta antes, então é normal que isso aconteça e é bom que você vai vendo que a gente vai reformulando. Escreveu, ficou muito prolixo, a gente volta lá e corrige, mas eu faço um outro vídeo para você sobre esse tema de ficar menos prolixo e mais claro, objetivo e direto, ok? Então esse aqui foi um exemplo que eu espero sinceramente que tenha te ajudado, e se te ajudou, mais uma vez, inscreve-se aqui no canal, dá o seu like para que o YouTube entenda que a gente está diante de um canal que tem relevância e compartilhe com quem precisar. Dúvidas? Deixa aqui embaixo, a gente se conecta. Um grande abraço.